Bom dia. Bom dia, a parte de sempre que é evangélico, para quem não é evangélico, tô dando um bom dia, convido a vocês para que vocês aceitem o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, que vocês acolham aquele sacrifício que está estendido à humanidade inteira, porque Cristo nos deu a nossa salvação da nossa alma. Cabe a cada um de nós acolher, né, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Glória a Deus. Eu tô em Daniel e eu vou ler Daniel. Ó, eu tô falando com vocês, pra vocês o que todo mundo sabe que Cristo veio à Terra, que Cristo pagou um alto preço para nos resgatar, que Cristo é o que? O nosso Salvador. E ele fez o sacrifício pela humanidade. Mas todos nós sabemos que a gente precisa de colher, a gente precisa confessar. Enquanto está estendido o sacrifício, após a vinda dele, esse sacrifício, quando for no dia da vinda dele, do arrebatamento, que ele vai tirar as pessoas da face da terra, esse sacrifício vai ser cancelado. E é cujo que eu vou dizer para vocês agora, eu vou soltar esse versículo. Por isso que eu estou conversando com vocês. Aceita Jesus. O sacrifício de Cristo que fez pela humanidade vai ser cancelado agora no arrebatamento. Tá bem pertinho. Bem pertinho. Ó. Eu pensei que era Osés, mas não é Osés, não. É Daniel. É Daniel, a última folha de Daniel. Daniel 12. Daniel 12, o versículo 11. O 11. Versículo 11. Ainda vou ler o 11 e o 12 para vocês. Ainda tem até o 13. Tem 13 versículos. Ó, tem até o 13 versículo. Até o versículo 13. Vou ler para vocês, ó. E desde o tempo em que o sacrifício continuou é porque o sacrifício vai até o dia do arrebatamento. O sacrifício dele é contínuo, vai até o dia do arrebatamento. Chegou no dia do arrebatamento, cancelou o sacrifício. A aliança que ele fez de sangue é cessada. Aí vai ser o quê? Quem quiser salvar a sua alma, perder-la, né? Assim, porque vai morrer pelo amor do evangelho. Igualmente os apóstolos morreram. Os apóstolos não morreram pelo amor do evangelho. Esses cristãos que estão nos países aí por fora não estão morrendo pelo amor do evangelho. Muitas pessoas não estão criticando, tá achando. Então, do mesmo jeito agora vai ser mundial. É só vocês pararem para raciocinar. Abaixa Cristo tirar a igreja dele da terra. Tá bem pertinho. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posto a abominação, então, ó, o sacrifício vai ser retirado, a abominação vai ser exposta. Ela já está entrando. Nós estamos prestes a sair dessa terra. E a humanidade, ela não se alerta, nem o ímpio e nem tampouco os ungidos dele, né? Os ungidos, o quê? Os fiéis, aqueles que colheram o sacrifício de Cristo. Porque Cristo, se nós estivéssemos preparados, Cristo não tinha deixado aquele versículo, não. Esteja cingido os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Se nós estivéssemos no ponto dele levar nós, ele não tinha deixado essas mensagens, não. Essa mensagem e outras mensagens, pedindo para a gente estar à vigilância com ele, entendeu? Ó. Vou repetir novamente. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi retirado e posta a abominação da desolação, haverá 1230 dias, 290 dias, que o anticristo vai reinar, né? Então, glória a Deus. Bem-aventurado os que espera e chega até os 1335 dias. Pensa para suportar depois do arrebatamento, para suportar isso aqui tudinho, e sabendo que vão ser proibidos de comprar no mercantil, sabendo que vão ser proibidos de entrar nas lojas, sabendo que vai ser proibido de comprar um remédio na farmácia. Será que vocês vão resistir?
Será que vocês não vão se marcar, não? Cristo tá falando, Cristo tá alertando. Sem dizer os outros que vão perder a vida igualmente estão perdendo, né? Tu, porém, vai até ao fim. Glória a Deus. Tu, porém, vai até o fim. Glória a Deus. Porque descansará e te levantará na tua aliança no fim dos teus dias. Essa mensagem aqui, ó. Tu, porém, vai até o fim. Aí é só uma frase, é só uma frase. Ele separou. Essa aqui é uma mensagem específica. Com certeza é para o povo de Israel. Eu tenho certeza absoluta que essa mensagem aqui é porque lá no livro, aqui mesmo no livro de Oséias está dizendo, né, que ele vai clamar, o povo de Israel vai clamar por Deus no final dos seus dias. Ó, e preste atenção, continuando a mensagem, ó, porque descansará e te levantará na tua aliança no final dos teus dias. Glória a Deus. A mensagem foi entregue, né? Dá logo até um arrepio. Mesmo soltar essa parte de estar falando sobre o povo de Israel, vou soltar pra vocês. Bora aqui bem rapidinho. Pra vocês verem como tem tudo a ver com o que eu acabei de ler pra vocês. Eu vou até repetir, ó. Tu, porém, vai até o fim. É o povo de Israel, pode ter certeza. Ele vai ser grande, né? Glória a Deus. O versículo 5 de Oséias 3 e o versículo 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscaram ao Senhor, seu Deus, e a Davi, o seu rei. Temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos seus dias. Por isso que eu digo que esse versículo cabe justamente para o povo de Israel, principalmente para aquelas, principalmente para as 5 virgens, né, as loucas, né, as 5 virgens loucas. Porque não tem temor a Deus, né? Porque descansará e te levantará na tua aliança no fim dos teus dias, no fim dos dias, glória a Deus. Ai, o negócio pega pesado, né? Eu tô lendo em Daniel, ainda li em Oséias, eu fiz só virar a página, tá vendo? Eu virei a página. Quando entrar o sacrifício vai ser cancelado, é por isso que eu digo a vocês, aceita Jesus, escolhe o teu sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por ti. Tá estendido, é só chegar, vai para uma igreja evangélica assim, pastor, eu quero aceitar o sacrifício que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, eu quero confessar a Cristo. Porque nas Santas Escrituras tem dizendo que ele manda a pessoa confessar, e eu vou até ler para vocês agora. É Lucas 12, o versículo 8 e o versículo 9. Bora lá, ó. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Tu confessou ele aqui na terra, colheu o sacrifício dele? Quando tu estiver perante ele no céu, ele vai dizer, ele me aceitou, ele colocou o nome dele escrito no livro da vida. Não, bora pro versículo 9. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Negou, não aceitou Jesus quando tu estiver perante ele? Não, ele não acolheu o sacrifício que eu fiz por ele lá na terra, quando ele estava vivo, ele não acolheu. Então, muitas pessoas me ignoram do jeito que eu prego, mas porque eu prego abertamente. Deus me deu uma língua irônica, que é para poder eu dizer a palavra para que as pessoas o que compreendam. Ó, aqueles que não foram achados escrito que negaram Cristo aqui na terra, quando foram tirados da terra, olha o que eles vão escutar, ó. E aqueles que não foi, não é nem o que eles vão escutar, é o que eles vão herdar, né, ó.
E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Enquanto vocês não estão sabendo, vocês estão caminhando. Mas a partir do momento que vocês sabem que tem que fazer uma escolha, que ela vai cruzar o teu caminho além dessa vida. Ela vai determinar a tua eternidade para todo sempre, como está escrito aqui. Tu negou lá, né? Então, ó, não foi achado teu nome escrito no sacrifício que Cristo fez aqui por ti na terra. Tu não colheu aqui na terra o teu sacrifício, pois então, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pronto, é porque tem pessoas que estão se levantando contra mim, tá querendo dizer que eu tô querendo que as pessoas aceitem Jesus à força. Eu não tô querendo que ninguém aceite o sacrifício que Cristo fez pela alma delas à força. Eu tô só dizendo a ela o perigo que ela tá correndo. Só tô alertando a ela do que tá prestes a esperar por ela. Se ela for, ela vai consciente. É só o que Cristo pede de nós, é só deixar as pessoas conscientes do que elas estão prestes a passar, entendeu? É só isso que ele nos pede, nada mais. Entendeu? Ninguém não é obrigado a aceitar o sacrifício que Cristo fez por alma de vocês. Mas vocês o quê? Sabe que o livro de Apocalipse é uma sentença sobre a humanidade inteira. E também, tanto o livro do Apocalipse, como a Bíblia, ela é cheia de quê? De correção. Cabe cada um de nós escolher o que está escrito, entendeu? Todos nós temos que a oportunidade de conhecer um pouquinho do nosso Salvador. A internet, ela tá cheia da palavra de Deus. A internet, ela tem uns livros inteiros pra gente... Ele lê parábola por parábola na internet, né? Pessoas, né, estão colocando na internet. E a gente conhece a Bíblia todinha. Os mandamentos, conhece as ordenanças, a gente conhece os artigos dele, a gente conhece as ordenanças dele, a gente conhece o que a gente está fazendo de errado. Tudo a gente conhece, tá tudo escrito. Ainda dá até pra gente escutar, já que tem pessoas que não gostam de ler, né? Então, dá pra gente escutar, entendeu? É só colocar no livro de Apocalipse, acho que as pessoas já têm até decorado o livro do Apocalipse, né? Mas não estão entendendo. Que adianta só ler? Aqui tá dizendo esse versículo, que aquelas pessoas que colheu o sacrifício de Cristo, elas estão livres desse encanto, porque acolheu. Se elas estão devendo alguma coisa a Deus, com certeza elas vão pagar, né? Se não estiverem andando de acordo com a vontade dele. Mas talvez ela se livre de um canto desse, porque o nome dela foi achado, escrito no livro do Cordeiro. Ela colheu, entendeu? E para essas pessoas que ainda não aceitaram, tem que dar oportunidade. Mas o que é oportunidade? Mostrando tudo que tá o que? Sujeito a acontecer, elas colhendo ou não. Se elas colher, tudo muito bem. Se elas não colher também, né? Então, a gente tem que explicar. A obrigação de um ser humano que conhece a palavra de Deus é o que? Passar o que a gente tá é o passar para as ovelhas o que tá prestes a acontecer na terra. E por causa das nossas atitudes, muitas pessoas podem até se perder. E poderia ter tido uma oportunidade. Por falta da gente não chegar a falar a palavra de Deus. Porque aqui não fala só sobre isso, não. Ainda fala sobre o que? A primeira ressurreição, que vai ser agora do arrebatamento. Ainda fala da segunda ressurreição. Vocês também têm que saber. E fala também sobre o que? A primeira morte e fala também da segunda. 2 mortes. Entendeu? Então, por isso que eu digo, tudo a gente tem que explicar, tudo a gente tem que ler. A pessoa lê, tá conhecendo que tem, prontos. Não tem mais nada o que fazer. Aí é com ela e Deus. A palavra foi entregue. Cristo só quer que a gente fale. Todos nós procuramos um bom lugar para morar aqui na face da terra, procuramos uma boa vida. E por que não procurar isso além dela? Porque aqui todos nós sabemos que tudo que nós fazemos aqui é passageiro. É como o vento que passa por nós, vai-se embora, ninguém sabe nem para onde que ele vai. E ainda tem esse versículo na Bíblia, que Cristo fala sobre isso.
do mesmo jeito é o ser humano. Nós estamos fazendo o quê? Nós somos uma passagem aqui na Terra. Eu li livros de Daniel para vocês, livros de Osés, entendeu? Agora eu vou ler justamente sobre o que eu tô... Foi mesmo assim, sobre o que eu sempre falo com vocês nos vídeos, ó. Somente do que eu acabei de falar com vocês, que Cristo me deu uma língua o que erudita, uma língua erudita para falar a verdade, não ocultar nada, entendeu? Ó, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra. Ao que está cansado, ele desperta a mim todas as manhãs, desperta a mim aos ouvidos, para que ouça com aquelas que aprendem, com aquelas que aprendem. Esse versículo aqui, ele é todo mesmo assim. Tem poucas pessoas que têm o que? Essa língua que Cristo deu, presta atenção, ó. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Pelo que eu tô entendendo aqui, ele só deu essa língua a uma pessoa só. O Senhor deu, ó, o Senhor Jeová, é Isaías 50, o versículo 4 que eu tô lendo pra vocês. Eu vou ler o versículo 5. Que isso aqui é pra mim, ó. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Porque eu tenho uma boa palavra para dizer para vocês. O Messias já tá voltando, o nosso Salvador já tá vindo para nos buscar. Aguenta só mais um pouquinho, nós já estamos prestes a sair da face da terra. Renuncia, tudo que tem que renunciar. Desperta a mim, desperta a mim todas as manhãs. Desperta a mim os ouvidos, para que ouça como aquele que aprende, com certeza. E eu escuto mesmo, tudo que ele me fala, eu tô escutando, ainda passo pra vocês. Pensou que Cristo me dá um ensinamento, eu ficar só pra mim, por causa disso, vocês padecer e pagar um alto preço? Que tipo de ser humano é esse? Que tipo de amor é esse que eu tenho, entendeu? Isso não funciona, não. No reino do céu não é assim que funciona, não. O reino do céu, ele é assim. Ele é feito de pessoas o quê? Que tem amor e compaixão das outras pessoas. Para o quê? Para alertar elas e chamar elas para o reino do céu. Entendeu? O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Cristo fez isso comigo. Ele me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não. Cristo disse assim, ó, porque eu vou dar exemplo aí de mim. Vocês veem que eu fazia minha sobrancelha. Eu tinha minhas unhas grandes, eu achava bonita. E eu vestia short, eu vestia calça, principalmente onde eu trabalhava em firma. Até isso ele me tirou, pra mim estar com vocês. Aí, ó, eu usava calça, porque eu trabalhava em firma, todo mundo era de calça. Eu usava calça também. Ainda andava de moto. Aí, o que que acontece? Ele me alertou, Mary, tira, cujo até apareceu pra mim no sonho sobre o calção. Depois eu solto pra vocês esse sonho. Ele chegou pra mim em sonho. Ele chegou pra mim e ele me mostrou que eu tava com a trave no olho. Aí eu tinha tirado a minha sobrancelha. Ele disse assim, foi a minha sobrancelha. Aí eu peguei e parei de fazer. Eu peguei e fui depilar minhas pernas. Ele me apareceu outra. Ele não apareceu. Ele me mostrou outra trave no meu olho. Aí, no sonho, era um algueiro que tinha no meu olho, que eu não sabia o que era. Tinha um negócio no meu olho, incomodava. Eu peguei e depilei minhas pernas. Aí eu peguei, apareceu essa outra trave no meu olho. Eu deixei de fazer a sobrancelha, deixei de depilar as pernas. Aí, ainda bem que ele me adverte. Ainda bem. E se ele não me advertisse? Quando ele viesse que eu ficava pagando um alto preço, ou então seria ser tirado para pagar um alto preço, né? Então,
Mas ainda bem que ele me abriu os meus ouvidos e eu fui o quê? Eu não fui rebelde. Na hora que ele me mostrou, eu disse assim, ai, a minha sobrancelha, não faço mais. Ai, as minhas pernas também não depilo mais. Ah, ele pegou e apareceu pra mim em sonho. Eu sonhei que teve um arrebatamento e eu não subia. Aí eu peguei, ele tava atrás de mim. Aí eu peguei e disse assim, Senhor, por que eu não fui? Ele disse assim, tu tá de short. Aí eu tava de vestido. Só que quando eu me olhava no espelho, eu me via que eu tava de short. Por debaixo do vestido. E eu me acordei. Aí eu peguei e disse assim, ai, é por causa disso que eu vou perder a minha salvação? E eu sei que muitos irmãos usam short. Então, por debaixo da saia, porque eu também acho, também assim, às vezes quando vem um vento, né, a pessoa tá com a saia assim, o vestido, então uma saia assim, no joelho, se vir um vento, né, não dá pra ver nada, né, porque tá de short, né. Então, mas até isso, Cristo empata da gente fazer. Ah, o que foi que eu fiz? Eu tirei. Eu rebolei todos os meus shorts, não tenho mais nenhum. Por quê? Porque eu não fui rebelde. Ele tivesse dito assim, ele me mostrou, e se eu tivesse continuando, eu era completamente ao contrário do que está escrito nas escrituras. Eu tinha me rebelado contra ele, mas não, ó. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Por quê? Porque ele falou assim, filha. Ele me mostrou até o tamanho do vestido que eu tenho de usar, mas eu já falei com ele, Senhor, tá do tamanho que tu quer, mas quando vem um vento, o bicho quer subir. Deixa, eu vou usar mais abaixo. Então, tô usando mais abaixo, entendeu? É o que eu tenho pra dizer pra vocês, entendeu? Mas até o tamanho do meu vestido, ele pôs pra mim usar, entendeu? O meu Salvador, o amado da minha alma, que eu vou soltar esse sonho pra vocês também. Vou soltar logo os 3. Não me retirei para trás. Se retirou para trás, é o quê? A pessoa não ser rebelde e nem tampouco virar as costas para ele, por causa de uma advertência que ele nos dá. Graças a Deus ele me advertiu. Graças a Deus ele me advertiu. Se ele não tivesse me advertido, se eu tivesse sido uma pessoa rebelde, ele falou comigo. Aí é desse jeito que ele quer? Será que não já tá bom não eu estar na igreja adorando ele, louvando a ele? Ainda quer que eu... Então, não, eu não fui desse jeito. Tá certo, sim, Senhor. Tá bom. Sim, com certeza. Então, é uma pessoa que não se rebela contra ele, aquieta com o quê? Com as ordenanças dele. Eu sou desse jeito, eu sou justamente essa pessoa aqui. E ainda passo pra vocês, entendeu? Ó. O Senhor Jeová, o Deus de Israel, me abriu os ouvidos e não fui rebelde. Não fui. Não me retirei para trás. Tá vendo como é diferente? Quando um filho diz assim, tu fala com o filho, chama a atenção, que o filho diz assim, não. Então, se tu gosta, não. Do mesmo jeito que também ele não gosta, não. Quando ele fala conosco, que nós vira as costas, entendeu? Agora eu vou pra parte. Glória a Deus. Vou dizer a ele o que foi. Vou dizer a ele não, vou dizer a vocês o que foi que eu cumpri. E todos nós somos o que? Descendência de Deus. Nós somos descendência de Adão. Todos nós. Deixa eu ler pra vocês, ó. E não fez ele um só. Ó. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o Espírito. Ele não fez só um, não, lá no Jardim do Éden, ele só fez Adão. Ele só fez Adão. Ele não fez... De Adão, ele tirou a Eva. Por isso que quando a mulher casa, a mulher volta pro homem. Fica sendo uma carne só, porque ela foi tirada dele pra ele, ela voltou. Por isso que eu falo a vocês abertamente, né? Bora continuar? E... porque somente um. E porque somente um que ele fez. Por que ele fez só Adão? Continuando. Ele buscava uma descendência. Foi por isso que ele tirou a Eva dele mesmo. Porque ele procurou uma descendência para ele. Nós somos descendência dele. É só vocês prestarem atenção. Ele buscava uma descendência para Deus, tá vendo? Ele buscava uma descendência para o Espírito, que Deus é Espírito.
Portanto, guardai vós em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade, tá vendo? Casou, vai até o final da vida. E ele e ainda tem uma parte aqui, né, que fala sobre o quê? Fala sobre... Glória a Deus. Tá falando aqui de Adão. Glória a Deus, tá falando de Adão. Não temos nós todos um mesmo Pai? Olha aí esse versículo. Glória a Deus. Não... Glória a Deus. É muito... Para vocês, essa parte aqui tá falando também lá do Novo Testamento. Lá no Novo Testamento tem esse mesmo versículo. Não temos nós todos um mesmo pai? É, Abraão, filho de Eva. Não nós criou um mesmo Deus? Tá vendo? É o mesmo versículo, aquele que eu soltei pra vocês no vídeo ontem. Porque agimos deslealmente, porque agimos deslealmente cada um contra seu irmão, profanando a aliança dos nossos pais. Os nossos pais começam lá do início, começa por Adão e por Eva, aí vai indo até chegar na descendência de Abraão, até chegar na descendência de Abraão. Aí da descendência de Abraão, aí vem a descendência do Messias, né? Que vem o Messias, né? Vem Davi, de Davi, aí vem a geração de o Messias, né? O Messias vem da raiz de... Ele é da raiz de Davi, né? Então, é muito maravilhoso as coisas de Deus, né? Então, esse versículo aqui também se encaixa justamente naquele versículo lá, entendeu? Glória a Deus. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu amo ler a Bíblia. Eu amo ler as coisas de Deus. Ela me traz assim... Ela abre os meus olhos, né? Porque o primeiro casamento quem construiu foi Deus. Ó, só pra vocês verem como foi ele, ó. E dizer isso. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Casou é uma aliança. Glória a Deus, é aliança de sangue. Pronto, encerrei pra você. Agora eu vou soltar os sonhos. Olha, eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Eu vou soltar esse sonho, vou soltar outro sonho que ele tá pedindo pra mim soltar e vou soltar pra vocês. Aí eu vi Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Quando eu tirei eu vi assim a lateralzinha do rosto dele, vi os cabelos dele, vi ele até chegar, assim, vi as vestes dele até chegar nos pés. Não vi os pés dele porque tava em cima das nuvens. E do lado direito dele tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista não faltava terminar de ver de tanto anjo. Quando eu tirei a vista, calma lá. Quais? Quando eu tirei a vista do Messias, quando eu tirei a vista de Cristo, quando eu tirei a vista de Cristo e dos anjos, quando eu tirei a vista de Cristo e dos anjos, quando eu tirei a vista de Cristo e dos anjos, eu olhei pra baixo, já não tava dentro da minha casa, eu já tava no meio da rua suspensa do chão e eu olhando pra baixo. E eu vi a rua de uma ponta alta, ela rachada, com a rachadura aberta. Lá na frente estava o meu filho caminhando pra frente e quando eu tirei a vista do meu filho, eu botei a vista pro cemitério. Quando eu olhei pro cemitério, eu vi umas pessoas saindo do cemitério ao encontro de Cristo nos ares. Aí eu me acordei. Aí eu guardei esse sonho. E por causa disso eu quase morro, porque isso é o que? Cristo me mostrou algo que está prestes a acontecer na face da terra. E ele me mostrou para que eu falasse para vocês, para que vocês o que? Se voltassem para ele antes desse dia.
Agora eu vou contar o outro sonho. Eu vou contar o terceiro sonho. Porque senão não vai dar tempo, né? Nos outros vídeos, é porque eu queria soltar os sonhos tudo, mas não vai dar porque o vídeo já tá grande. Eu vou soltar mais 2 sonhos. Eu sonhei que eu tava numa casa, tava eu, a minha irmã e Jesus. A minha irmã tava fazendo algo. Eu e Jesus, nós estávamos nas redes sociais pregando o evangelho. E nós passávamos um tempo pregando o evangelho, só que não era um tempo muito grande, não. Não era um tempo muito grande que nós passávamos nas redes sociais pregando o evangelho, não. E quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele ficava de frente para mim, eu de frente para ele. As vestes dele eram da cor de vinho, até os pés, e tinha aquele manto por cima. E ele se inclinava assim, como se fosse para apanhar ou para pegar. Na hora que ele se inclinava assim, ele desaparecia. Na hora que ele desaparecia, eu dizia assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E ele voltava. Quando ele voltava todo de branco, todo de linho, aquele linho resplandecente. E ele chegava pra mim e ele dizia assim, tu me espera, eu vou voltar. Aí ele só esperou eu dizer um sim pra ele. Ele desapareceu da minha frente. Eu disse sim. Aí ele desapareceu da minha frente. Aí eu continuei no sonho, dormindo, esperando por ele. Eu me acordei esperando por ele. E quando eu me acordei, eu fui no fundo do meu quintal. Na hora que eu cheguei no fundo do meu quintal, eu vi um arco-íris. Que quer dizer o quê? Uma aliança que ele fez comigo de estar nas redes sociais pregando o evangelho comigo até o último dia. Porque no segundo sonho, eu prometi a ele. No segundo sonho, ele me mostrou que estava abandonado no ID dele. E eu peguei e disse assim, Senhor, se tu tá abandonado, tu não vai estar mais não. Eu vou estar contigo do teu lado pregando o evangelho nas redes sociais. Só me ajuda, que tu sabe que eu não sei. E mal eu sei ler. Me ajuda. E foi isso que eu fiz. Comecei a pregar o evangelho. Aí foi que ele apareceu pra mim nesse sonho, me mostrando, confirmando que estava mais nas redes sociais pregando o evangelho. Entendeu? Agora eu vou soltar outro sonho pra vocês. Eu sonhei que eu tava chegando, esse sonho é de uma grande destruição. De uma grande destruição mesmo. Eu sonhei que eu tava chegando de algum canto. Na primeira casa, da primeira casa da rua eu entrava. Lá dentro tava meus 2 filhos. Eu chegava, eu falava com eles, eu saía pra porta da fora. Eu saía pra... Vocês me perderam quando eu gaguejo? Eu saía pra porta da frente. Quando eu saía pra porta da frente, eu via tudo destruído. Quando eu cheguei, eu vi tudo normal. A rua normal, as casas tudo normal. Quando eu entrei, quando eu saí, que eu falei com meus filhos, quando eu saí, eu vi tudo destruído. Eu olhava, eu só via só destruição, via só destruição. E no momento da destruição, quando eu tirei a vista da grande destruição, eu olhei para o céu. Na hora que eu olhei para o céu, eu vi 3 anjos assim, bem pertinho de mim. Assim, uns 3 metros distante do chão, uns 3 metros bem pertinho de mim. Assim, faltavam uns 3 metros para chegar bem pertinho de mim. E eu disse assim, cadê? Eu fiquei caçando Jesus, né, com os olhos. Eu fiquei procurando eles, cadê ele? Cadê ele? Quando eu arriba a minha cabeça, ele tava mesmo em cima da minha cabeça. E eu, olhando assim, eu vi as sandálias dele e as bordas do vestido dele. Que é as mesmas vestes que ele tava no sonho que ele apareceu pra mim do arrebatamento. Aí eu peguei... Esse sonho é muito engraçado. Eu acho engraçado esse sonho. Aí... eu peguei, né, quando eu avistei ele faltava assim, acho que era uns 4 dedos pra encostar assim na minha cabeça, a sandália dele. Aí, né, eu peguei, me escorei e disse assim, eu não fui com ele porque eu fiquei pra pregar o evangelho. Eu em pé e ele em pé em cima da minha cabeça, né. Aí eu peguei e disse assim, eu não fui com ele porque eu fiquei pra pregar o evangelho. Aí eu peguei e chamei meu filho que tava lá dentro, disse assim, Jones, vem aqui, ó, meu filho veio, né, o meu filho mais velho, ele veio. Na hora que ele veio... aí ele já foi logo se prostrando perante a ele. O outro acompanhou, também se prostrando perante a ele. E os 2 prostrados no chão. Aí eu peguei e disse assim, olhei pro meus filhos, né, no chão prostrado, eu peguei e disse assim, em instante ele vai sumir daí, agora não há mais tempo. Eu disse desse jeito pros meus filhos, né, pros meus 2 filhos. Aí, quando
eu tirei a vista dos meus filhos, eu botei a vista pro céu. Vinha descendo 2 anjos do céu pra terra. Esses dois anjos, um descia num canto e o outro descia no outro canto. O outro descia mais pertinho de mim. Um anjo que tinha um fogo descia bem pertinho de mim. Dava assim pra me ver bem ele, né? Assim que ele tocava os pés dele na terra, o anjo, ele ia logo tocando fogo. Era uma lavareda medonha de fogo. Fogo branco. Aí, tô procurando, que eu vou soltar pra vocês, que tem no livro do Apocalipse sobre o anjo do fogo, entendeu? E eu vou soltar pra vocês. Aí, na hora que eu... E também vou soltar outro versículo, porque eu tava em pé e Cristo estava em pé em cima de mim. Entendeu, ó? Vou soltar logo 2 versículos que se encaixam nesse sonho. Só vocês terem um pouquinho de paciência, assistir o vídeo todinho que eu tô explicando o sonho. Nas Santas Escrituras, não é longe não, é nas Santas Escrituras, entendeu, ó? Aí quando eu tirei os olhos dos 2 anjos, o outro anjo desceu lá nos matos secos. Desceu lá nos matos secos, que o mato seco representa nós, que nós somos árvores na terra que plantaram. Cortou a árvore, pronto, tirou da terra. Então o outro anjo estava lá nos matos secos. Mato seco, porque já está no ponto de ser colhido, é só vocês captar a mensagem, né? Então o anjo desceu, né? Aí quando eu tirei a vista dos 2 anjos, eu botei a vista pro canto onde eu tava. Quando eu olhei para aquele canto, não existia mais nada. Só destruição, só destruição. E eu disse assim, cadê as pessoas? Aí eu ficava olhando para ver as pessoas. Eu não vi as pessoas, não. Não vi as pessoas. Da destruição, eu só vi uma pessoa subindo pro céu. Uma pessoa subindo pro céu, que ele era um homem, ele tava de calça, ele era todo resplandecioso. Ele parecia uma luz, de tão resplandecioso que ele tava. Eu vi ele tava de blusa preta, assim, parece que era desse tamanho a manga da blusa dele, né? A preta, né? E uma calça, ele tava de calça. Olha, vocês que são irmão crente, não usa short, usa calça, porque o arrebatamento tá bem às portas. Se Cristo, no momento que Cristo vem, vocês estiver usando calção, vocês não vão ficar, não. Como vocês não vão subir, não, preste atenção, usa calça, é calça direto, entendeu? Ó, deixa eu continuar aqui o restante do sonho. Quando eu vi o homem sendo subido pro céu, sendo erguido pro céu, eu já tava na porta do ônibus. O ônibus todo amarelo, ele era amarelo por fora, ele era amarelo por dentro. Aí eu cheguei, né, era pra levar um ônibus, vocês sabem que um ônibus cabe muita gente, né? Então, nesse ônibus só ia eu, uma mulher, um menino e um motorista. E nós. Na frente era só água, na frente do ônibus era só água, muita água mesmo. Mas era água demais, muita água. E uma pista no meio, que era a pista que o ônibus ia passar, e a água cobria a pista. Lá na frente tinha uma curva e uma correnteza. E eu dizia dentro do ônibus 2 vezes, quando chegar ali nós vamos morrer, pode ter certeza. Por causa da água muito forte passando por cima da curva, onde o ônibus ia passar, né? Aí eu disse isso, que nós ia morrer. E nós ia. O motorista se garantia, nós chegávamos lá no canto determinado. Nós descia do ônibus, eu descia. O motorista descia uma mulher, descia um menino. E eu pegava umas folhinhas verdes nas minhas mãos, umas folhinhas verdes. Parece que era pra fazer um chá. Parece, eu não sei, né? Eu não entendo bem esse sonho, só sei que eu peguei umas folhinhas verdes. Pra mim, eu não sei se era pra fazer um chá pro menino que tinha desse passando. Eu não entendi bem. Só sei que eu peguei umas folhas verdes nas minhas mãos. E o motorista que desceu do ônibus, aqui atrás eram umas mesas, umas cadeiras, ali atrás era uma janela, aqui era uma parede branca e... entalada, viu? A beber água. Aqui era uma parede branca, o motorista que desceu do ônibus, né, pegou a cadeira aqui, pegou uma cadeira, se encostou aqui, ficou bem à vontade, o motorista ficou bem à vontade. E ele começou a beber. A mulher que tinha descido do ônibus marrei, né, começou a dar bebida a ele. Ele começou a beber. E nós ainda ia voltar pro canto daquela destruição. Aí eu me angustiei. Aí eu fiquei angustiada, porque eu vi que ele tava bebendo. E eu achei o caminho muito perigoso para nós voltar. Como era que nós ia voltar com ele bebendo? Meu pensamento era esse. Eu me acordei angustiada Quando eu me acordei, eu tava angustiada no sonho, ainda me acordei angustiada. Parece que eu tava vivendo aquele momento. Vou mostrar aqui, acho que é uns 2 versículos para vocês, uns 2 ou mais, que falam justamente sobre isso, ó. O anjo do fogo, aqui no livro do Apocalipse, tá falando sobre os 3 anjos, bora lá, ó. Os 3 anjos.
Aqui no livro do Apocalipse fala que os 3 anjos. Isso aqui tá falando de uma colheita. De uma colheita na terra. Agora bora para... E aqui também tem a colheita da terra, que está madura também. Justamente também tem tudo a ver com esse sonho. Ó, e também aqui, ó, sobre o anjo do fogo, ó. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Tá vendo? O anjo que eu vi, ele com a lavareda medonha de fogo, tá aqui escrito na Santa Escritura. É sobre uma colheita. E chamou-o com grande voz ao que tinha uma foice aguda, dizendo: lança a tua foice e lança a tua foice aguda e vítima os cachos de uva da terra, porque já as suas uvas estão maduras. As nossas uvas estão maduras, somos nós na face da terra, no ponto de ser colhido, entendeu? Então, assim, pronto. Aí entreguei um pra vocês, né? Agora, quando eu me acordei desse sonho, Cristo mandou soltar referente a esse sonho, né? Que eu também, quando eu li esse versículo aqui, que eu vi sobre o anjo do fogo, a primeira coisa que eu me lembrei foi do anjo, né? Essas visões, ela fica gravada na minha mente, entendeu? Vou soltar pra vocês agora. O versículo que Deus pediu pra mim soltar pra vocês, vou soltar pra vocês agora. Quando eu tive esse sonho, que é o dia da vinda dele, vocês se alertam. O Messias está voltando, o Messias está prestes a acontecer algo terrível na face da terra. E as pessoas, o quê? Quando a igreja está perante a ele, o Messias está voltando. Glória a Deus. Pronto, já cheguei, glória a Deus. Sei que, né? Eu tava me dando de uma angústia, que eu tava procurando, tava achando. Ó, o dia da vinda do Senhor pra vocês, e ó. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Aquele dia será um dia de indignação. Dia de indignação por quê? Porque vai desaparecer as pessoas da face da terra. Dia de tribulação. Tudo angustiado porque os parentes sumiu, né? E de angústia. Dia de alvoroço. De assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de tensas trevas. A mensagem foi entregue. O último versículo para vocês sobre esse sonho. Dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Agora eu vou soltar o sonho, outro sonho para vocês. Aqui não tá falando, é dia de trombeta, é contra as cidades fortificadas, né? Então, vou soltar para vocês, porque Cristo me mostrou que ele estava em cima do prédio. Ele estava em cima do prédio. Eu vou soltar esse sonho para vocês. Eu sonhei que eu vi Cristo em cima de um prédio. Lá no forro. Ele estava em cima do prédio. Ele estava segurando assim algo na mão. Quando eu fixei os meus olhos nele, eu me acordei. Aí eu me acordei, fui jantar, eu tomei um banho, fui jantar, depois eu fui dormir. Novamente, e o sonho continuou. Você viu que eu fiquei rouca, né? E o sonho continuou. Eu olhei pro céu e eu vi no céu o nome em volta. Ele colocou letra por letra. Ele colocou um V, colocou um O, colocou um L, colocou um T e colocou um O. Colocou assim um nome bem grandão, volto, no céu pra mim ver. E colocou um M e um I também, um nome bem grandão no céu pra mim, um M e um I. Cristo tá voltando. Aí, quando ele botou esse nome no céu, esse sonho é um pouquinho maior, só que eu só conto só até aí pra vocês, porque foi só até aí que eu entendi. Aí eu solto pra vocês, que é o quê? É o sonho da volta dele, entendeu? Porque é muitas visões que Cristo me concedeu pra me soltar para o povo, e eu tenho detalhe que eu não entendo, eu solto só até o que eu entendo, porque ele foi o dedo dele assim, ele escrevendo, eu olhando e as letras aparecendo, entendeu? No céu pra mim, aí eu pego o solto pra vocês, entendeu? Vou soltar outro som pra vocês também, porque vocês se alertem. Eu sonhei que o meu espírito estava muito alto, assim, lá nos ares mesmo, bem alto. E quando
lá dos ares eu tava olhando, eu olhava pra terra. Quando eu olhava pra terra, eu via um canto, era como se fosse só areia. É um canto que tinha só areia. E no canto onde tinha só areia, a terra por baixo, ela dava um estrondo. Ela dava um estrondo por baixo da terra. Ela dava um estrondo. Vocês me desculpam. Ela dava um estrondo que ela levantava assim, ó. Ela fazia um estrondo que ela rachava a terra todinha. É porque esse sonho... Pronto, ele dava um estrondo. É porque esse sonho é difícil de eu contar. Ele dava um estrondo... Meus amores, eu vou encerrar esse vídeo pra vocês por aqui. Eu solto esse sonho no outro vídeo, tá bom? Porque já tá muito grande. E pra completar, minha barriga tá roncando de fome. E eu vou merendar, né? Deixa eu tentar continuar de novo. Vocês me perdoem, que a minha barriga roncou de fome, né? Ó, como eu já falei pra vocês, eu sonhei que eu tava bem alta nos ares. Só o meu espírito tava bem alto. E da onde eu tava, bem alto, eu me via na rede deitada, dormindo. E da onde eu tava, eu via, assim, um bocado de areia, assim, um canto assim, bem longe. E lá teve uma grande explosão, uma explosão assim, enorme de grande. Nessa explosão, a terra se rachou. No estrondo que deu, a terra se rachou. No estrondo veio uma onda de energia. Na hora que a onda da energia veio, que ela passou por mim, ela me matou. Eu vi, da onde eu tava lá dos ares, eu me vi dentro de uma rede deitada dormindo. Na hora que a onda da energia veio, que passou por mim, ela me matou. Então, aí eu solto pra vocês até aí. E bom dia, a paz do Senhor. E me desculpa aí, viu, pelas zoada da minha barriga, porque eu ainda não merendei, ainda vou merendar, tá bom? E eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.